Bom, quero começar aqui agradecendo a presença de vocês. Hoje a gente vai estudar afirmações superconscientes. Como acelerar o seu processo de manifestação, reconhecendo afirmações superconscientes. Não são afirmações, né? Que a gente fica ali tentando fazer afirmação e nada acontece. A afirmação superconsciente, ela tem um outro nível de entendimento que é muito mais rápido e muito mais eficiente. E essa aula se conecta com a nossa jornada gratuita, que começou no comecinho de janeiro. A primeira aula a gente falou de calendário quântico para projetos e tudo que você quer manifestar na sua vida precisa de uma estrutura, não adianta nada escrever no caderno. Ah, não, mas eu fiz um mural dos sonhos, tá lá. Não, a gente precisa de uma estrutura, que muitas vezes a gente não sabe por onde começar, porque a gente coloca muita coisa na frente desse campo automático. Então, essa aula eu expliquei sobre calendário quântico, é um tema atemporal, vocês podem usar para a vida. E logo depois, a gente teve a aula da semana passada sobre sistemas de manifestação, sistemas conscientes e sistemas eficazes para manifestação. Foi uma aula muito legal, gente. E aí ela se conecta com o que vamos aprender hoje, tá? Então não adianta nada eu ter aqui um bando de afirmação se eu não sei estruturar, criar sistemas conscientes e se eu também não consigo observar como um olhar de águia aquilo que ressoa em mim, né? Uma coisa é ter presença, e manifestação é sobre presença, mas outra coisa é você realizar tudo no automático, achar que você está super produtivo, que eu mais vejo hoje na rede social é seja produtivo. Ah, eu acordo 4:30 da manhã, e aí eu faço isso, eu faço aquilo, aí quando acabou meu dia, nossa, eu fiz um monte de coisa. Só que você lembra do que você fez? Muitas vezes você não lembra, porque essa produtividade ela está no campo automático, né? A presença, ela é uma produtividade diferente, porque ela insere uma energia que é infinita. Então, quando você precisa fazer alguma coisa sem esforço, você vai lá naquela realidade que você colocou toda a sua presença e você pode captar várias ferramentas e informações que você precisa para essa outra presença que você está tendo. Então, olha que interessante. Quando você está 100% presente aqui nessa aula de hoje, você nunca mais vai esquecer dessa aula, sabe por quê? Porque ela vai continuar te ajudando daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Porque essa informação está no campo e a gente vai aprender sobre afirmação superconsciente voltada ao campo. E este tema é uma homenagem à nossa querida Nice da equipe Emana, que me trouxe essa inspiração. Ela estava, né, a gente estava conversando, fazendo brainstorm aqui da aula, ela assim, não, mas isso aqui conecta com isso. Meu, é isso, bingo. Então, muito obrigada, Ni, pela inspiração do tema desta aula. Eu entrego ela a você porque ela realmente vai fazer diferença hoje. E a Ni está na nossa equipe, o Vitor também. A gente tem muitos alunos aqui também que já tiveram com a gente e experienciaram esses resultados das manifestações através de afirmações mais precisas, tá? Então, gente, vamos interagir aqui. Eu quero falar com vocês. Cadê a câmera ligada? Eu tô vendo só iPhone de não sei quem, não sei o que lá. Não, eu quero ver o rosto de vocês. Eu sei que às vezes a gente tá com a cara meio cansada, né? Os cabelos tudo jogado. Mas não tem problema, aqui a gente tá em comunidade, tá todo mundo bem. Ah, viu? Ó, agora as câmeras abriram. Ai, que bom. Tô vendo o rostinho de vocês. Muito bem. É, Bem-vindos aqui, Ju, Ana Paula, Amanda, Dri, Cibele, Samuel, Kelly, Ale, Isa, Lorena, Grazi, Kaori. Tem muitas pessoas maravilhosas. Bom, essa aula basicamente hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir uma meditação, tá? Aí eu vou abrir um PDF e vou começar a dar-lhe aula. E aí eu não paro de falar.
Teoria, um pouco de teoria. Aí a gente vai fazer uma prática bem interessante hoje, bem interessante, tá? Eu vou escolher duas pessoas, dois alunos aqui para fazer essa prática de regeneração, que tem a ver com neuroplasticidade positiva, que é um dos estudos que eu fiz aqui na Austrália, me aprofundei, que inclusive curou a minha depressão, também foi uma das ferramentas que curou minha depressão, foi a neuroplasticidade positiva. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui, e no final a gente tem uma surpresa para vocês, tá? Não vou contar, só quem tiver aqui no grupo. Então, fiquem aí. Antes de começar, eu quero chamar de novo o Vitor, e eu queria que você, Vi, falasse trouxesse mais uma perspectiva sobre essa questão da gente manifestar sem esforço. Porque muitas pessoas confundem esforço como dedicação, né? Mas eu me esforcei tanto, eu fiz tanto, e aquela pessoa, né, X, e a gente se compara muito às vezes. E, e como a gente vai falar de afirmação, que é um tema que hoje em dia a gente vê, né, absorve muito na rede social, que é, traga essa frase para sua vida todos os dias, sua vida vai mudar, e não sei o que lá, nananã, e a gente acaba trazendo aquela questão da positividade tóxica, ou então mesmo da manifestação que deixa a gente chateado, né? Ah, esse tema aí, não quero mais estudar manifestação. Todo mundo fala a mesma coisa, não aconteceu nada na minha vida. Então, eu queria que você trouxesse uma inspiração para a gente e aquele convite lá do que a gente está fazendo aqui, né, junto com tudo. Boa. Bom, já falei antes aqui um pouquinho, mas aproveitar que agora tá todo mundo aqui. é, Antes de mais nada, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao universo por nos abençoar com todas essas nossas biotecnologias que permitem que a gente experiencie, cocrie, né, viva tudo isso aqui de uma forma tão mágica. E quando a gente começa a ter conhecimento disso tudo, né, acho que a vida vai ficando cada vez mais prazerosa, mais gostosa, mais leve. Não que a gente vai deixar de ter os desafios, mas eu acho que quanto mais a gente entra nesse caminho, inclusive os desafios tem vários deles que começam a aumentar de tamanho, porque a responsabilidade aumenta também quando a gente se dispõe a caminhar nesse caminho, mas ainda assim a vida se torna cada vez melhor e queria agradecer a Má por nos ajudar a enxergar todas essas nossas biotecnologias, por ir buscar, né, todo esse conhecimento e trazer para a gente aqui com tanta clareza, muita coisa que eu já olhava para minha vida através das minhas buscas nas leituras e cursos, entre outras formas que eu sempre busquei. Eu tinha vislumbre de várias ferramentas que estavam à minha disposição, mas eu acho que eu nunca tive tanta clareza, né, de uma forma prática, de como usar tudo isso a meu favor, como eu comecei até depois que comecei a conviver mais com a Má, consumir os conteúdos dela, né, fazer aqui a, os programas do Manifestando, você vê que é realmente a vida, ela, na minha opinião, ela é muito simples, a gente que transforma ela em algo muito complexo, muito complicado, mas quando a gente começa a desligar esse monte de complexidade que a gente cria e começa a entender como, né, o universo opera e as ferramentas que a gente tem à disposição, vai ficando. Pode ser que soe às vezes, eu ia falar que vai ficando mais fácil, pode ser que soe tipo, mas não é fácil. Realmente, assim, não é fácil, mas vai ficando mais simples, porque a gente tira essas complexidades, né? E tendo esse conhecimento, essas ferramentas que a Mata tem trazido através do Manifestando, vai ficando cada vez mais claro, porque sai daquele campo místico de manifestação é algo muito intangível, né? Que às vezes está num plano espiritual, astral, e a gente começa a perceber que, na real, é muito mais prático. Saca? Tipo, tudo que a gente veio falando, né, do calendário quântico,
Cara, é planejamento. Não é uma parada que você vai, tipo, ai, uhul, é isso aí que eu quero, vamos lá, universo, me ajuda. E aí, tô falando tudo isso porque eu nem sabia o que a Maia me perguntar, me pedir para falar, mas para mim me vem uma frase que eu gosto muito, que é um provérbio beneditino, que é: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu acho que essa frase, ela traz o equilíbrio perfeito entre a compreensão de que existe uma força que, primeiro, rege, que traz, né, a coerência para o universo para que as coisas aconteçam, e é ela quem decide definitivamente como as coisas vão acontecer, quando as coisas vão acontecer e se realmente faz sentido que elas aconteçam. Porém, simplesmente esperar que essa força faça tudo sozinha é insanidade. A gente precisa fazer a nossa parte. A questão é que a gente tem que fazer toda a nossa parte tendo a consciência de que existe essa força. Porque se a gente quer fazer tudo sozinho, por nossa conta, e esquece que a gente tem que dar espaço para essa força agir, a gente entra no esforço, que é uma força excessiva. E Uhum. aí a gente tá pegando, querendo que só a gente haja, só a gente faça, porque a gente esquece que tem uma força muito maior que nós, que vai entender o comando que a gente está colocando no universo através dos nossos sentimentos, daquilo que a gente vibra em relação àquilo que a gente quer, dos nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente constrói no nosso plano, né, mental a respeito daquilo que a gente quer e tudo aquilo que a gente se move em direção. Então, quando a gente alinha o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente age em prol de algo, o comando está dado para essa força fazer a parte dela alinhado com aquilo que a gente quer. E aí é que a gente não precisa se esforçar, a gente precisa se mover. Mas a questão do esforço, né? Quando a gente fala, eu tenho muito uma frase para mim, e eu já repeti isso aqui várias vezes para as meninas em várias situações, que tudo que eu preciso vem até mim sem esforço. E não é que eu, tipo, tudo que eu preciso vem até mim e eu cruzo os braços e fico esperando vir até mim. É sem esforço, não sem movimento, saca? E o esforço é usar essa força excessiva, é querer muito do meu jeito, é na minha hora, no meu momento, tem que ser desse jeito. Ou seja, eu estou colocando uma força além do necessário, que ela não serve para nada. Eu estou ultrapassando a medida que eu deveria colocar de esforço, de força, de movimento, saca? Então, que nem a Má falou, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre isso no dia 2, mas eu sempre tentei trazer, a partir do momento que eu comecei a ter um pouco mais de consciência, entrar nesse caminho, a buscar justamente esse equilíbrio de compreender que existe uma força que ela vai me ajudar a construir aquilo que eu quero. E eu preciso dar esse espaço para ela. Porque se eu tentar fazer do meu jeito, vai ser no esforço. E aí eu vou me desgastar, eu vou desacreditar que essa força tem esse potencial de fazer, e aí eu vou ficar batendo cabeça porque eu tô tentando construir tudo aquilo do jeito que eu acredito que tem que ser, e aí os meus pensamentos, os meus sentimentos vão se desalinhar com aquilo. Logo, eu não consigo criar, manifestar aquela realidade, porque ele não é um processo só nosso. É um processo que ele depende dessa força e do nosso movimento, saca? Então, que nem a Má falou, né? A viagem para Bali, para mim, foi uma manifestação sem esforço, mas não foi sem movimento. Eu venho me movimentando em prol de viver uma vida que me dá prazer, que eu possa passar adiante tudo aquilo que eu acredito, que eu possa fazer a diferença, que eu possa deixar um legado, que eu possa construir também aquilo que para mim é uma vida com sentido, com prazer, não só de filantropia, só de altruísmo. Depois eu posso até trazer um pouco, né, sobre essa questão do altruísmo, que é um negócio que foi uma chave que virou para mim muito forte, que é algo legal, mas excessivamente ele acaba minando a nossa capacidade
de continuar fazendo aquilo que a gente quer. Então, eu vim me movimentando ao longo desses anos, buscando viver tudo isso. E quando as meninas postaram lá que iam fazer essa viagem, eu não fiquei esperando elas virem me convidar. Eu me movimentei. Falei, pô, eu quero. E tal. E eu fui atrás, me interessei. E a partir disso foi que as coisas fluíram sem esforço. Eu não precisei colocar uma força excessiva para ir para Bali. Fluiu, saca? E tipo, que nem vir aqui para Austrália. Tô aqui hoje visitando minha irmã, passando um tempo com ela. Era uma parada que eu queria fazer. Eu não precisei me esforçar para chegar aqui. Eu coloquei movimento, coloquei intenção, dei espaço para o universo. Eu tentei vir para cá há uns 2, 3 anos atrás, meu visto foi negado, entendi que não era o momento e hoje eu vim para cá sem eu precisar fazer muita coisa, mas eu fiz algo, né? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é, se eu puder deixar uma frase, uma mensagem, é justamente essa. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você sem esforço, com movimento. Confia na força que faz as coisas acontecerem também. Por hoje é isso. Tô Gratidão, brincando, Vi. pode ser que tenha mais. Tem mais. Tem mais. Obrigada, Vi. Obrigada. Imagina. Essa frase eu lembro quando você trouxe uma vez num. Eu não lembro exatamente no contexto, assim, se foi um vídeo, foi numa palestra, mas eu lembro que acho que foi um vídeo. E você. E é muito interessante, porque o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso, né? As afirmações que a gente traz para a nossa vida, muitas vezes a gente coloca o peso na afirmação e gera um muito esforço para uma coisa que a gente pode entender a razão da afirmação existir na nossa vida, como que ela funciona, né, no core, na sua essência, e como que ela age para que esse movimento aconteça, tá? Então, exatamente isso. O que a gente vai, o que eu vou trazer hoje para vocês. É, eu quero, primeiramente, estão me ouvindo bem? Eu quero primeiramente, eu vou colocar uma musiquinha aqui, eu sei que não vai dar para ouvir muito, mas é só para poder fazer uma meditação rápida para a gente começar aqui. Eu quero convidar vocês para fazer um exercício dinâmico, bem simples, que é o colapso de realidade, que é onde o esforço não acontece, existe uma sabedoria de como você manifestar. Que é exatamente isso que o Vitor trouxe, esse lugar de eu não precisei me esforçar, eu tive que me movimentar, eu tive que ser sábio nos meus movimentos. Então, vou pedir para que vocês respirem profundamente, ainda de olhos abertos, vai sentindo onde você está agora é perfeito. Você está no momento certo, no lugar certo, as pessoas certas, está tudo certo. Quanto mais você entende que o seu presente é exatamente o que você tinha que viver, você vai entrando nessa prática. Vou pedir para que você levante a sua mão esquerda bem à sua frente, como se você fosse fazer aquele mudrado, o movimento do namastê, né? Mas só com a mão esquerda. Só a mão esquerda na sua frente e ela representa o seu eu do agora. Então, observa ela, sente ela bem na sua frente. E o seu eu do agora tem os desafios do agora, as pessoas do agora, a saúde do agora, os filhos, a família, o conjugal, o dinheiro, o trabalho do agora. E ele se posiciona agora como uma realidade com as suas ferramentas. E você respeita esse eu do agora. Esse posicionamento é de respeito que você vê, você sente, você dá atenção para esse eu do agora.
Esse eu do agora, ele carrega um passado que nem sempre é fácil, uma história, memórias, pessoas, perdas, ganhos, conquistas. Esse eu do agora, ele traz uma jornada, mas ele não precisa caminhar sozinho. Sabe por quê? Porque você vai trazer a sua mão direita na frente do seu eu do agora. A sua mão direita representa o seu eu do futuro. E o seu eu do futuro, você observa. Talvez você não saiba como ele é ainda. Talvez você imagine, porque ele representa os seus sonhos, as suas manifestações, a sua intuição, as suas sensações. Dá um oi pro seu eu do futuro. Prazer em te conhecer. A gente vem se falando um tempo. Talvez a gente se esqueceu um pouco. Esse eu do futuro é peça-chave para você viver exatamente o que o seu coração sempre pulsou. Então, como ele é peça-chave, você vai observando o seu eu do futuro entrelaçando com o seu eu do presente. E eles vão se dando as mãos. Bem devagar, você vai conectando eles. Sente o seu corpo. Aqui eu tô arrepiada. Mas sente o seu corpo conectando na parte mais profunda que você pode entender sobre conexão. Esse eu do futuro, a partir de agora, ele te rege, ele te direciona, ele te mostra o caminho. Esse eu do futuro, ele te dá suporte para o eu do presente. Ele facilita a sua jornada. Ele está do teu lado, na tua frente, em todos os cantos. Ele te encoraja, impulsiona e acelera tudo que você precisa. Ele não vai te largar mais, porque ele fala com você através de pessoas, de conversas, de experiências, de sonhos, de clarividência, claroaudiência, de sensação, de tudo. Então, a partir de agora, nunca esteve, mas você sente cada vez mais que você não está mais sozinho. Nunca estará. Você vai trazendo as mãos para o coração, respira fundo e você se abre para uma conversa honesta a partir de agora com você mesmo. A partir de agora e sempre. Você é o eu do agora e você é o eu do futuro. Eu recebo, eu recebo, eu recebo bênçãos, oportunidades, intuição, experiências que o meu eu do futuro já realizou. E ele só me relembra. Assim seja, assim é. E assim está feito. Caminham juntos, tá? Tudo bem? Então vamos lá. É o que a gente vai falar agora. A gente vai falar de eu do futuro. A gente cresceu numa sociedade no qual a gente esqueceu sobre. E o eu do futuro não é bem do futuro, tá, gente? Eu já vou explicar isso para vocês, mas a gente cresceu trazendo somente ferramentas do passado, as ferramentas não benéficas.
sendo mais específica. Ferramentas nas quais elas criam conflitos, como a gente estava falando aqui, né? O Vitor falou, são complexas demais, elas trazem uma densidade. Então, o passado foi o sistema que a gente cresceu como referência de, de posicionamento na vida, de manifestação da vida, de tudo. Eu não estou falando de ancestralidade, eu estou falando de passado, é muito diferente. Ancestralidade é atemporal, é sabedoria atemporal. Passado é registro mental que não é benéfico e é traumático e tem conflito e tem densidade. Passado é um tempo e espaço que não existe. Passado é um registro. Lembrem-se disso. Passado é um registro que fica no campo mental coletivo, guiando a gente para a mesma coisa. Ancestralidade é sabedoria temporal que te guia para o resto do universo da vida, de qualquer vida que você vier. Porque ela não tem registro mental, ela tem registro espiritual. Quando a gente fala de passado, eu me guio pelo meu passado, o que vocês se lembram disso? Aquela velha história, né? Ah, eu tenho que ir lá na minha criança, lembrar o trauma que eu passei, por isso que eu estou projetando isso hoje no meu relacionamento, nas minhas amizades, no meu trabalho. É, porque a gente se guia por um protocolo passado. A gente aprende que a referência maior é esse registro, é esse passado. A gente não se guia pelas referências ancestrais, como, por exemplo, uma medicina que trabalha como o xamanismo, né, como a astrologia, como o calendário maia, como várias outras ferramentas que a gente fala ancestrais, né, que foram inseridas aqui na Terra. A gente não se guia por isso, a gente está começando, mas a gente se guia por esse passado. Só que o novo humano, a nova humanidade, ela vai passar por três tempos. Ela vai passar pelo que a gente está passando agora, que é a transição de respiração. A gente estava inspirando, se autoconhecendo, para a gente expirar, para a gente comunicar. Então, a transição planetária ela foi de um tempo de 2012 até agora, 2024, 2025, num processo de inspiração, de limpeza, de inner world, né? Eu viajo para dentro de mim. E agora a gente está indo para um processo de expiração, que a gente chama de out breath, que é quando a gente joga tudo que a gente aprendeu, quando a gente manifesta, quando a gente fala mesmo, quando a gente rompe. Esse momento vai acontecer nos próximos 5 ou 7 anos, onde a gente se ilumina através dessa guiança do nosso eu do futuro, tá? Que na verdade é um eu qualificado seu, é a sua alma, seu espírito. Então, o que que acontece? A gente está numa transição. Nessa transição, a gente precisa dissolver esse passado, essas memórias, esses registros, para que a gente possa inserir novamente, né, ativar no nosso corpo essas tecnologias, né, tecnologias internas do novo humano. Então, existem as afirmações que serviram no passado, afirmações que a gente falava, né, todo dia, que inclusive tem muitas afirmações negativas, né? Ah, eu não tenho agora, eu não posso, não dá. Isso são afirmações que se inserem no quadro passado, registros mentais e emocionais densos. E a gente tem os registros superconscientes, as afirmações superconscientes. Elas não são afirmações, elas são protocolos, vamos dizer assim, que chegam até a gente através de sensação de experiência. Eu preciso experienciar. O Francisco falou isso. Eu sou um Francisco antes e depois de Bali, porque ele sentia, e eu lembro disso. Foram anos falando, eu preciso ir para Bali, eu sinto, eu sonho com Bali, eu tenho, e ele estava lá. Então, essa sensação é um pulsar, eu preciso experienciar, porque esse é o protocolo completo da sua superconsciência falando. Se você fizer isso, você dá um salto quântico na sua energia, você regenera, requalifica a sua energia 1000 vezes mais.
Ou seja, quando a gente dá atenção para essas afirmações superconscientes, que nada mais são do que memórias mais qualificadas, memórias mais vivas, mais leves e inteligentes que vêm até nós, quando a gente dá atenção a isso, e isso faz parte de um processo de autoconhecimento, de percepção e presença, aí a gente começa a trabalhar com afirmação de uma forma mais eficaz. Porque não é só eu acordar todo dia e falar a mesma coisa. É, é sobre eu absorver o porquê que eu estou trazendo aquilo para o meu corpo. Qual a inteligência daquela afirmação no meu corpo, tá? Então, se eu falar assim, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Mas por que que eu tô falando eu sou rica? Porque eu tô com medo de perder tudo, ficar sem grana, e aí eu fico falando eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Então, essa afirmação, ela não tem coerência. Porque eu só tô falando isso porque eu tô desesperada se eu ficar sem nada. Eu sou saudável, não, eu sou saudável, meu corpo é saudável, meu corpo é saudável. Peraí, deixa eu só comprar ali a barrinha de chocolate ali com uma batatinha ali, depois eu sou saudável, Que coerência é essa? Ah, deixa eu ali, sei lá, fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que ressoa em mim? Não, eu tenho amigos, eu tenho amigos, eu tenho amigos. Tenho um monte de gente mandando mensagem. Muitos amigos, mas será que quais são esses aqui? Qual é a essência desse eu tenho amigos? Então, muitas afirmações que a gente traz para a vida, até mesmo que a gente não percebe, elas têm um core, uma essência muito importante. Quando você ativa sua intuição e sua telepatia, você percebe mais o que você fala, o que você traz para sua vida. É um processo lento também, porque nós somos humanos, estamos aqui nessa fisicalidade, nessa proteína, a gente transita o tempo inteiro nessa dimensão com pessoas e histórias, a gente relembra coisas que a gente não tinha ainda percebido que tinha que curar e tá tudo bem, tá? A gente não tá falando aqui de um lugar de perfeccionismo, a gente tá falando de percepção para melhorar sempre. Então, a afirmação superconsciente, ela tem esse lugar de regenerar a ponto de você ter superpoderes mesmo. Superpoderes de manifestação. Daquele lugar que você pensa e a coisa acontece de um lugar muito rápido e muito surpreendente. A gente começa a criar superpoderes porque a gente trabalha numa coisa que eu vou explicar aqui agora, que é o campo, que a gente chama de field, a gente chama de todo. Tem pessoas que chamam de todo, tem pessoas que chamam de campo, tem pessoas que chamam de realidades alinhadas, tá tudo bem, tá? Quando vocês aprenderem isso, eu garanto, falo aqui, ó, por experiência, quando vocês compreenderem como funciona o campo, as coisas vão ficar mais fáceis. Não tô falando que elas ficam menos ou mais desafiadoras, tá? O desafio, ele é a ruptura. Vamos regenerar isso. O desafio é a ruptura. Quando você tem um desafio dentro daquilo que você está manifestando, é porque tem algo que era muito denso do passado, lembra do passado? Que estava lá no coletivo e você foi escolhido para romper. Por isso que é desafiador. Mas o campo, ele ajuda você com vitalidade, não é força. Ele te ajuda com vitalidade para você quebrar. Você fala, eu não, eu vou ficar aqui, nem que eu tenha que dormir 3 da manhã, eu vou continuar a fazer isso daqui porque eu tô com energia, eu vou fazer. E aí você, pum, rompe. Não, eu não sei como vai ver essa grana, mas eu vou fazer. E aí a grana vem. E aí você faz e você rompe. E aí você consegue falar para o outro que é possível. Quem aqui nunca, eu tenho certeza que você já, quem aqui levanta a mãozinha, já rompeu uma coisa muito desafiadora e aí alguém apareceu na sua vida e você falou: não, é possível, acontece, faz, não é? Só que você também já foi a pessoa que falou: meu, eu não vou conseguir. E a outra pessoa falou: vai, eu consegui, não é?
Então, o que que a gente está fazendo aqui? Somos células que ajudam umas às outras a relembrar esse potencial, tá? Então, é muito importante a gente compreender essa base. Eu vou trazer o PDF, que aí fica mais fácil a gente falar sobre isso dentro desses estudos, tá? Eu vou abrir aqui. Conseguem ver? Então, o que que é a afirmação superconsciente que a gente vai trazer? É uma nova forma de pensar, sentir e agir. Por quê? Porque o novo humano, ele pensa diferente, ele sente diferente, ele age diferente. A gente está numa nova frequência planetária, não adianta. Quem não quiser, quiser, não adianta. O shift acontece. Pode a gente querer ou não, mas ele acontece. Só que quando a gente compreende como ele funciona, até mesmo nos pontos caóticos e conflituosos que estamos vivendo agora, a gente sabe lidar de uma forma mais sábia. Então, a afirmação superconsciente nada mais é do que um pacotinho de informação que é mais eficiente do que o diálogo que você tinha com você e com a sua vida. E ela acelera a sua percepção do que tá, do campo, do que está acontecendo no campo. Essas afirmações regeneram qualquer espaço, tempo, registro, memória instantaneamente. Mas ela precisa ser estruturada de uma forma que é sua, única, exclusiva. Elas são um acelerador de manifestação, porque elas colapsam, lembra? Elas colapsam o seu eu do agora com o seu eu do futuro. Quando você colapsa com o seu eu do futuro, você acelera a sua manifestação, você acelera o seu processo de entendimento do campo, do que está disponível. Elas revitalizam o seu corpo, porque elas te dão mais energia. Tudo aquilo que tira a tua energia, te suga, não é mais para você estar ali. Tudo aquilo que te dá muita energia, mesmo que tá overwhelming, que tá, nossa, eu não aguento mais, é o campo te dando vitalidade, regenerando você. Muitas vezes vocês já passaram por aquela situação que você nem lembrou de almoçar, de jantar, que você tava ali e por Então, isso é o campo. E tá tudo bem, não precisa nem comer, porque você tá se alimentando de energia. Eu sei que isso é meio maluco, mas é verdade, tá? Ah, agora a Márcia vive de luz. Não, eu amo comer, mas a gente se alimenta de energia. Muitas vezes quem aqui vai em muitos retiros, muita gente que vai em retiro não sente muita fome, ou sente muita fome porque tá trabalhando tanto com a energia, às vezes o corpo, pelo menos os facilitadores, a gente não sente fome às vezes, porque a gente está trabalhando muito com a energia. Então, as afirmações superconscientes, elas te dão energia a ponto de você sutilizar. Ela magnetiza mais as ferramentas para vocês poderem, né, ter aquilo disponível na hora e expandem sua capacidade intuitiva, ou seja, você percebe, ah, é isso aqui que eu preciso, ah, isso aqui que eu não preciso. E ela opera numa coisa que eu vou explicar agora que se chama ponto zero da Terra. O ponto zero da Terra é o ponto onde não há significado e sim presença. É um ponto que existe no campo eletromagnético da Terra. E a gente vai ver isso agora. Elas são inovadoras, disruptivas e operam no amor incondicional, que é o tudo que existe. Então vamos lá para figurinhas, tá? Essa aqui é a Terra, né? O nosso habitat. E ela tem um campo eletromagnético, ela tem várias dimensões, mas ela tem um campo eletromagnético que está conectado com essa fonte aqui universal, enfim, galáctica universal. Então, todos os grandes shifts que acontecem no universo acontecem na Terra e no ser humano. E lá na abelhinha pequenininha. Todos os grandes shifts que acontecem no multiverso automaticamente vêm para todos os organismos vivos, incluindo nós. Ou seja, ah, eu não quero transição planetária, ah, eu não quero novo mar, eu quero, tô de saco cheio desse tema. Já escutei muito isso, continuo escutando.
Eu já fui essa pessoa que eu falei, eu não aguento mais falar disso, chega, que todo mundo que se vire para encontrar a sua nova humanidade. Aí sabe o que a energia fez comigo? Não, Márcio, você vai continuar falando sobre isso. Porque é isso, porque a energia é mais forte que a gente. Então, a gente querendo ou não, o shift vai acontecer, tá? Por quê? Porque a Terra está conectada com essa rede que opera mandando informação do que precisa ser atualizado. E existe um ponto que a gente chama de ponto zero da Terra. O ponto zero da Terra é o lugar onde todos os registros e possibilidades e ferramentas existem. Tá lá, e tá na Terra especificamente. A gente tem o ponto zero de Júpiter, de Vênus, de Plutão, de Saturno, de todos os outros universos. A gente tem o ponto zero da Terra. Nesse ponto zero é onde a gente pode colapsar, magnetizar o que for preciso para manifestar. Por quê? Porque no ponto zero da Terra não tem significado, não tem fórmula, não tem nada estruturado, tá tudo solto. Então, se a pessoinha lá que tá lá na Alemanha, ela manifestou algo incrível na vida dela, naturalmente essa informação foi para o ponto zero, foi jogada, puf! E ela está auxiliando outros seres da Terra a manifestarem com mais rapidez. Então, vamos ver aqui quem está aqui na aula. Se a Natália, por exemplo, fala assim, tem muitas Natálias, mas todas as Natálias dessa sala falam assim: eu vou seguir esse sonho, eu vou realizar isso, e aí ela realiza, ela, enfim, tem toda a experiência, naturalmente ela vai estar acelerando o processo de manifestação de pelo menos 144 mil seres no campo eletromagnético da Terra. Ah, Mal, o que que é essa conta? Essa conta tem a ver com as nossas extensões de alma, que é uma coisa que eu falo em outras aulas, que eu não vou especificar muito aqui, mas a gente tem várias extensões de alma que se multiplicam e automaticamente, quando a gente manifesta alguma coisa, a gente impacta pelo menos 144 mil pessoas agora com essa manifestação. Ou seja, se eu não sigo o que eu gosto e o que ressoa, o que eu quero, o que eu faço? Eu estou beneficiando o passado. Eu estou dando trela e atenção para o sistema passado. Eu estou alimentando o campo do passado, que é o campo traumático. Mas se eu começo a ressoar e magnetizar e manifestar aquilo que está dentro de mim, nas minhas possibilidades, eu acesso a área VIP do ponto zero da Terra. Ou seja, ela começa a me enviar pessoas, possibilidades, informações, tudo que eu preciso para eu colapsar essa realidade, que eu chamo de ponto abundante. O ponto abundante é quando o teu eu agora tem aquela, meu, é isso. Vou mandar mensagem para as meninas. Eu quero ir para esse baile aí. Meu, é isso. Eu vou lançar um negócio, juntar essa grana e vou comprar isso. Meu, é isso. Eu vou mandar mensagem, e-mail para essa pessoa. Vamos ver o que acontece. Pum, você colapsa no ponto abundante dessas realidades. Porque o colapso dessa realidade que já aconteceu, que você está relembrando, que é a sua manifestação, ela tem uma chave. Essa chave é um pequeno movimento que você colapsa, que pode ser qualquer um, pode ser um e-mail, um telefonema, uma conversa, uma saída para caminhar, uma presença, uma escrita, sei lá, é um pequeno movimento que você colapsa no ponto abundante. Esse ponto abundante, ele abre espaço para você acessar o ponto zero da Terra e começar a receber as direções, tá? Deixa eu ver aqui. Bia, que nó na minha cabeça. Continua, Bia, vai dar tudo certo. Eu já vou ver aqui as mensagens de vocês. Má, que aula fantástica, que linda. Pri, desde muito nova eu me via conversando com as pessoas pelo telefone, vendo elas, e faz tempo que falo que vamos nos teletransportar.
passando pelo celular, dar um beijo na pessoa que estou com saudade e volto para minha rotina. E eu sinto isso igual e sentia sobre ver as pessoas pelo telefone. Olha que interessante, Pri. E aí agora a gente tem isso, né? A gente tem o FaceTime, a gente tem várias coisas que é só você ligar e falar. Então, querendo ou não, a gente relembra o tempo inteiro o nosso eu do futuro, ele está sempre mandando informação. E olha que interessante, quando a gente acessa esse ponto zero da Terra, que é onde o seu eu do futuro está. Lembra que a gente pegou aqui a mãozinha e colapsou? O seu eu do futuro, ele está operando lá no ponto zero da Terra, que é uma camada, uma dimensão, uma frequência pura, sem significado, sem condição. Ele está lá. Essa energia do seu eu do futuro, eu falo eu do futuro é mais fácil, é essa superconsciência. Quando você está presente e começa a relembrar os seus sonhos, as suas manifestações, coloca isso no seu calendário quântico, coloca isso na sua rotina e começa a movimentar, esse eu do futuro, ele vai te auxiliando, regenerando a tua vida, regenerando a tua realidade. Então, se você precisa sair desse trabalho, ou mudar de casa, ou conhecer novas pessoas, certas coisas ele vai regenerando e movimentando, porque ele está no ponto zero. Então ele consegue, essa energia consegue movimentar o que ela quiser, porque ela está lá no meio da Terra, ó, conectada com todo o coletivo. Então ela pode pegar aquela pessoa que está do outro lado do mundo e trazer para você, para te ajudar. Então, quando você segue a direção do seu coração, da sua intuição, das suas manifestações, você está conectando com esse ponto zero, que te relembra com informações mais sábias, conscientes. Eu chamo isso de acelerador também, né? Quando você colapsa essa realidade, você começa a acelerar o seu processo. Mas e aí? O que que eu faço com essa informação? Aí eu vou trazer um pouquinho mais para a Terra, tá? Mas a gente precisa entender a base. Por quê? Porque quando eu falo eu não consigo, eu não posso, o que que eu tô fazendo? Alguém sabe me responder? Eu não consigo, eu não posso. Eu não consigo, eu não posso. Eu reforço esse campo do passado, né? Essa memória, Exatamente. corpo aumentando esse campo. E aí você vai falando isso, assim, o quanto a gente vê que a psicologia ela tá totalmente desatualizada, né? Porque o tempo inteiro a gente vai para esse lugar do passado, apesar de trabalhar em reprocessamentos, o quanto é. Eu falei, essa aula é fantástica porque você começa a trazer essa experiência no seu cotidiano de trabalho e até compartilhar assim rapidinho, assim, quando a gente começa a ter, e eu comecei muito com você, a essa visão, é fantástico como as próprias pacientes falam, Marisa, eu não sei o que aconteceu, mas fez isso, né? Me deu um shift, quando você falou aquela palavra, sei lá, e às vezes eu nem lembro o que aconteceu e a pessoa mudou de um jeito, então não. Aí eu fico mais consciente de cada vez mais não voltar ao passado como é viciante, né, no próprio trabalho. Obrigada, querida. Obrigada, Má. Obrigada. É exatamente isso. Exatamente isso. A gente teve esse direcionamento de que ficar sempre indo para essa massa do passado, ela é eficiente, mas não, ela pode nos estagnar, nos prender num lugar que não tem senso de regeneração. Né? Tem senso de tomada de consciência, com certeza, mas não tem senso de regeneração se a gente não sabe se conectar com essa energia futura, que eu falo que é essa energia superconsciente, tá? Vou chamar de eu do futuro, que é mais fácil, mas é uma energia superconsciente que está ali presente. Então, Posso tirar uma dúvida com relação a isso rapidinho? Só oi, para. É porque eu pode? passei. Aham. Tirar uma dúvida. É que eu passei por um. Quando, porque você traz muito sobre o profundo também. E quando a gente fala do passado, né? Às vezes, pelo menos a experiência que eu tive nesses 2 últimos anos, é entrar num lugar muito profundo para essa regeneração. Então, eu entendo o cuidado que a gente tem que ter com relação à cocriação, né, do nosso futuro, que é esse momento presente, mas
pensando na minha experiência e foi necessário esse lugar profundo, né? E aonde a gente cocria cada vez mais a nossa realidade, né? Mas tem que regenerar, ressignificar num lugar muito profundo. Com certeza, Kelly, com certeza. Isso é muito importante. Não quer dizer que a gente não vá dar atenção para essa história, para esse passado, para essa memória, né? Tanto que a gente, né, no Novo Humano, por exemplo, eu ensino a parte do mergulho profundo, que é realmente o que você falou. O mergulho profundo é a gente mergulhar no nosso oceano. Nosso oceano tem tudo lá, tem o passado, tem o trauma, tem o sonho. Não quer dizer que a gente não vá se aprofundar, por exemplo, numa memória que, que, que traumatizou a nossa vida e que nos guiou por muito tempo, até mesmo manifestações que a gente não queria. Mas o que a gente pode fazer é saber trabalhar com a nossa energia superconsciente, porque essa energia vai levar a gente para esse lugar e regenerar e dar continuidade àquilo que a gente vai fazer, né? Então, é muito. Por isso que o autoconhecimento é isso. Quando eu me conheço, eu conheço as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus traumas, os meus sonhos, eu conheço tudo de mim. Eu posso acessar esse lugar que é mais sofrido e eu regenero ele com a minha energia superconsciente, não com a energia do outro trauma, né? Aí pega um trauma, cura com outro trauma, fica o trauma double e aí fica uma pilha de trauma, né? Mas quando a gente tá consciente de que isso não é o que rege a nossa vida, e sim o que é superconsciente rege a nossa vida. E a coisa que é superconsciente que está em você são os seus sonhos. E eu vou sempre bater nessa tecla. Seus sonhos não são coisas, ah, meu Deus, ah, meus sonhos. Não. Seus sonhos são essas sensações de experiência que a neuroplasticidade positiva ensina, é o que eu vou falar agora. A gente vai fazer uma prática agora sobre isso. Então é muito importante você ter trazido isso, Kelly, porque realmente a gente confunde. Ah, mas espera aí, então eu vou falar só de futuro. Não, estou falando de futuro, eu estou falando de um campo qualificado que pode muito rapidamente qualificar, regenerar, curar, do que eu ficar lá tentando curar com outro trauma. Eu já tive experiências de pessoas que eram meus terapeutas, que tinham um monte de trauma e que me traumatizaram com o trauma deles. Aí ficava duas pessoas atendendo com trauma. Gente, eu lembro que a pessoa chorava comigo, eu falava, mas não é pra você chorar comigo. E era uma pipocada ali que eu não sei. Então, assim, e eu também, com o processo de desenvolvimento humano, passei por muito perrengue aprendendo a atender. Porque eu lembro que eu não sabia lidar. Muitas vezes eu também chorava junto com a pessoa. Eu fui aquela pessoa que chorei junto, que a pessoa deve ter falado, meu, essa mina é louca. Mas a gente vai aprendendo. Então, o superconsciente, ele é a tua energia mais qualificada, ajudando você nesse processo, porque ele te puxa, ele fala, ó, regenera isso e vamos para a superfície um pouco, depois a gente volta. E aí você não entra naquele lugar de isolamento, principalmente porque existem traumas coletivos, tá? O trauma coletivo, o que que é o trauma coletivo? Ele é aquele passado, aquela densidade que fala para você: olha, fique indignado com isso, com raiva, e para de fazer as suas coisas, porque isso aqui é algo que de alguma forma toma a tua energia. E a superconsciência fala para você: fica indignado, sente o que você tem que sentir, sente mesmo, mas toma uma ação, faz um movimento que beneficia a regeneração dessa situação, não a nutrição de raiva. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer coisas aqui que vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né? Tá bem falado. Faça movimentos que regenerem esse trauma, não que nutre a raiva e a indignação e a densidade, entende?
Porque aí você vai esquecendo das coisas que realmente vão curar a Terra. O que realmente vai curar a Terra? É a fofoca? É a indignação com raiva e com julgamento? Não, é o que a gente vai criar para nossa vida que ressoa, ó, aqui. E não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente tem um monte de coisa ainda para melhorar. Todo mundo aqui. Eu, vocês, todo mundo. Mas a gente escolhe o caminho que ajuda a gente, inclusive, a melhorar essas coisas, né? Então, obrigada, gente, pelo compartilhar, Kelinha também, Má, pelo que vocês trouxeram, porque tem essas perspectivas, tá? Então, só para a gente fazer a nossa prática maravilhosa, por que que eu falei sobre essa base do ponto zero? Porque no ponto zero estão essas afirmações superconscientes, que são as experiências. A afirmação, ela precisa ser experienciada. E aqui tá em inglês, mas eu vou traduzir, tá? Eu vou falando para vocês, porque para mim vai ser mais fácil de lembrar. Como que se cria uma afirmação superconsciente? Na neuroplasticidade positiva, a gente chama ela de absorption process, que é quando você integra aquela afirmação. Você não fala só dela, você é ela, você vibra ela, você entende ela, você anda como ela, você toma sorvete com ela, você cozinha com ela, você é tudo ela. Você é a afirmação, tá? Ela se mistura na tua personalidade, tá? Porque ela não tem personalidade, porque ela vem do ponto zero, ela não tem significado. Por isso ela consegue blend, ela consegue se misturar em você, tá? Então, na neuroplasticidade a gente chama de processo from knowing to experiencing, do saber para experienciar. Então, eu só não sei, eu experienciei, tá? E o primeiro passo para a gente criar uma afirmação superconsciente, que a gente vai criar uma, tá? Todo mundo aqui vai criar a sua afirmação superconsciente. Até a próxima aula, tá? Porque a gente tem lição de casa aqui nessa aula. Já até é só falar, não, a gente vai fazer lição de casa. Primeiro passo que a neuroplasticidade positiva ensina é Step of Taking in the Good, que a gente chama de TGO. Taking in the Good. Então, pega o que é bom da pior experiência que você já teve. Então, eu vou pedir para vocês agora relembrarem a pior experiência que vocês já tiveram. A pior experiência, agora, rapidamente, a pior. Uma das, né? Porque muita gente já viu muita coisa intensa, mas a pior que vier agora para você. Eu quero que você pegue nesse exato momento a primeira coisa boa dessa pior experiência. A primeira coisa boa. Taking in the good. A melhor coisa dessa pior coisa. Compartilhe aqui comigo, se vocês quiserem. A pior e a melhor coisa que você pega dessa experiência. Vai escrevendo aqui no chat enquanto eu vou falando. Depois que a gente percebe isso, vocês podem fazer para o momento atual de vocês, aquilo que você está mais reclamando, aquilo que está cagado, ou aquilo que ainda caga a tua vida. Você fala, meu, que saco, o negócio ainda volta. Vai lá, pega essa experiência, que pode ser a pior ou a mais traumática, ou a que mais te incomoda. Taking in the good. Pega a melhor coisa que ela tem dentro dela. Quando você pegar essa coisa, vocês estão compartilhando aqui comigo? Quando você pegar essa coisa, essa experiência, coisa melhor
ponto positivo dela. Você vai para um processo que se chama Opening to Experience. Você vai experienciar só esse elemento positivo desse lugar que era horrível. Você vai literalmente interagir só com o elemento positivo disso. Por isso que se vocês compartilharem aqui comigo, eu vou conseguir dar exemplos, tá? Mais um exemplo simples. Eu já tive uma experiência de quase morte, quando eu tive uma doença, uma infecção generalizada, uma doença que não tinha cura, que eu quase morri, que não tinha o que fazer. E eu tinha 23 anos de idade. E eu literalmente não conseguia andar, não podia comer nada. Era em estado só ali, veia e é isso. A melhor parte de toda essa história foi que naquele momento eu despertei real. Eu falei pra mim, eu nunca mais vou fazer nada que não me faz bem. Eu só vou fazer o que eu quero e os meus sonhos. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho, eu nunca cresci numa família que me deu suporte. Minha vida sempre foi traumática, vários abusos de diferentes formas aconteceram durante esse processo da minha infância e adolescência. E eu falava, cara, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar os meus sonhos se eu não sei nem por onde começar? Mas esse lugar me despertou para uma decisão. Então, eu quero que a gente se lembre, porque muitas vezes a gente está num lugar que parece que não tem saída, mas o taking in the good é você primeiramente pegar a semente, aquilo que vai regenerar qualquer coisa. É o elemento superconsciente da pior experiência, é aquilo que vai regenerar. Só que é uma chave sua, não é minha. Por isso que uma afirmação, ela não pode ser igual para todo mundo, porque é diferente a vida de cada um. Entende o que eu quero dizer? Deixa eu ver aqui. Dai, pior experiência, o acidente que meu pai sofreu. O melhor foi ele estar vivo até hoje no meio de nós. Que lindo, Dai. Que lindo. Obrigada por compartilhar e confiar na gente por compartilhar. Amanda, Mandinha, depois de 5 anos traçando um caminho para um visto com muito desgaste de saúde mental, no final dos 5 anos a Austrália mudou as regras e todo o meu esforço foi inútil. Lado bom, eu consegui depois de 5 anos me ver livre do trabalho que eu odiava e pude ir atrás de algo melhor para minha saúde mental. Uau! Que forte, Mandinha, que forte. E, consequentemente, essa regeneração aconteceu e tá te levando para lugares mais especiais na sua vida, porque você tá agora com a sua saúde mental, que é o mais importa, né? Má, depois de ter perdido meus pais, eu perdi um bebê e me vi em uma roda de samsara, de sofrimento, e eu disse basta, chega. Reconheci minha força e me percebi que a autorresponsabilidade estava nas minhas mãos. E a escolha em repetir isso. Mergulhei no autoconhecimento mais consciente. E você está fazendo um trabalho lindo hoje, né? Dentro de todo esse processo, você traz empatia para todo mundo que você atende, todo mundo que você traz seu trabalho. Deixa eu fechar aqui um pouquinho só para ler o resto. Aninha, eu repetia padrões de traição. Despertei o arrependimento, confessei para a pessoa, ela saiu da minha vida e não quero nunca mais fazer isso. Escolhi mudar e fazer diferente. Muito especial. Essa é uma afirmação superconsciente, porque ela foi uma decisão de regeneração. Entendem que a afirmação superconsciente ela tem esse significado? Pior coisa, minha mãe me colocou para fora de casa aos 13 anos. Melhor parte, liberdade e força para sobreviver, amadurecimento e crescimento. Uau! Gente, olha quanta história tem aqui guardada que pode fazer acontecer coisas lindas. Vocês têm noção disso? Olha quanta história linda que pode regenerar tantas outras pessoas e tantas vidas e tantas coisas na vida de vocês. Falecimento da minha mãe. Eu tinha 19 anos. Aprendi na prática que tudo aqui na Terra é finito, que não levamos nada de material.
que temos que nos preparar para a nossa viagem, para o plano espiritual, que a vida não é apenas aqui na Terra. Aprendi isso depois de muitos anos de luto e hoje ensino para minha filha. Que lindo, Van. Obrigada, viu? Fui abandonada, pior lado. Bom lado, solitude, aprender a se amar, ter autoestima. Te sinto, te sinto. Ah, Ju, uma cirurgia que me levou para um limbo de sentimentos ruins, muito medo. A melhor coisa foi respirar sem sentir dor no corpo. Que especial, gente, que vocês estão trazendo aqui. Terminei o colegial e eu não podia mais estudar ou encontrar amigos. E 2 anos seguintes eu deitava para dormir e só via mortos. Não dormia à noite e tinha depressão. Hoje sei que ver entidades foi um dom despertado ali e eu trabalho com isso. Direcionado para um lado consciente e amoroso, né, Dri? Nath, entrei numa sociedade profissional com uma familiar. E quando me dei conta, um sonho que eu tinha virado o meu pior pesadelo. É como se minha vida tivesse parado e andado para trás, após essa parceria. Depois de muito despertar, saí desse ciclo e há 3 anos eu mudei muito. Fiz transição de carreira e eliminei tudo que tirava a minha paz do meu caminho. Sinto que voltei para o caminho da minha alma. Isa, repetição de danos ao meu corpo físico até eu manifestar uma doença para que eu acessasse o meu superpoder, o sentir do meu corpo, ter consciência e desenvolver a minha intuição. Muito bom. Já leio o resto. Gente, vocês são muito maravilhosos, né? Isso que vocês estão relatando para mim é afirmação superconsciente, porque vocês observam o melhor de uma situação que poderia ser para sempre perturbadora. Tá? E eu vou trazer uma prática aqui para vocês muito especial, que é da neuroplasticidade, que é a criação da sua afirmação. Quando você pega e se abre para a experiência, sabe o que aconteceu agora? Exatamente isso. O opening to experience. Vocês relataram a experiência de vocês e todos nós aqui experienciamos isso. Quando você pega essa coisa boa e se abre para experienciar ela de novo, essa mesma situação, mas de uma forma boa, você está indo para o ponto do try it out, que é você está ressignificando uma história, uma memória. Você está colocando nela uma ferramenta positiva, um, um senso de pulsar, né? Um impulsionador. Ela se transforma num impulsionador ao invés de um sugador. Então, quando você pega essa coisa boa de uma coisa ruim e se abre para experienciar essa memória de novo, então olha só, vocês experienciaram essa memória de novo só relatando para mim, porque automaticamente vocês já falaram o que foi positivo nisso. Então, vocês estão no try it out, vocês regeneraram a experiência. E quando você regenera a experiência, o próximo passo que eu pergunto para vocês é be aware of the key elements of this experience. Então, você começa a ter atenção quais são os elementos-chave dessa experiência que vocês relataram. Tem vários aqui. Quais são os elementos-chave? Então, eu peguei a coisa positiva, experienciei a minha memória de novo, regenerei. Então, agora eu vou prestar atenção quais são os elementos-chave dessa experiência. Aqui da experiência da Nath, por exemplo, elemento-chave, transição de carreira, purificação, porque ela eliminou coisa no caminho dela, né? Tentativa, porque querendo ou não, ela pegou aquela oportunidade, mesmo que ela tenha sido muito traumática, mas ela se abriu para uma experiência. Então, quais são os elementos chaves? Da Ju, né? A cirurgia. A cirurgia dela expandiu sensação, expandiu sentimento, expandiu percepção de dor. Abandono, né? A Elaine. O abandono? Quais são as chaves desse abandono? Solitude, amor próprio, autoestima, reconexão comigo mesmo. Então, as chaves, os elementos-chave dessa experiência são os elementos que você vai usar para criar a sua afirmação superconsciente.
do eu do futuro. Por quê? Porque esses elementos, eles vão trazer para você um suporte, uma base. Então, é isso que eu preciso para manifestar mais coisas. É isso que eu tenho hoje. Eu tenho autoestima, eu sei lidar comigo, eu sei fazer uma transição de carreira, eu sei ajudar alguém que está fazendo uma transição de carreira, eu sei ajudar alguém ou explicar sobre dor, porque eu estive no lugar da dor. Então tem esses elementos. Se você vai pegar, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é difícil na vida depois de tudo isso que vocês passaram? O que que fica é difícil manifestar? É mesmo difícil manifestar uma viagem? Uma quantia de dinheiro, um relacionamento? Olha o que que vocês fizeram. Olha o que que vocês fizeram. Vocês conseguiram passar por tudo isso sem saber disso aqui? Agora vocês estão sabendo de novo e estão vendo que tinha alguma coisa boa ali, que ainda te deu chaves, elementos para você usar para sua manifestação. Agora me fala se você não é um ser manifestador que pode tudo. Agora me fale, o que que o passado te ajudou? Isso aí que a gente fez foi acessar o passado? Não. Isso aí que a gente fez foi usar a superconsciência para olhar o todo da tua vida e falar, tá, vamos pegar isso daqui e regenerar. Que se você fosse acessar o passado mesmo, você ia ficar estagnado lá. Bloqueios são normais. Quando você vai criar uma afirmação, até você integrar ela, ela vai continuar te trazendo vários bloqueios, então isso é normal, até você absorver, tá? Então, até você absorver e ser essa afirmação, os bloqueios virão. Então, isso precisa ser dito. Vai ser normal aparecer. Então, vamos fazer o exercício? Porque esse exercício aqui, ele vai guiar vocês para os próximos 7 dias. Pode ser? Só para a gente selar a nossa aula de hoje aqui. Então, vamos criar uma afirmação superconsciente. Qual é a área da vida de vocês que vocês querem regenerar e impulsionar? Escreve aqui para mim. Qual? Ah, é o financeiro, é o trabalho, é a saúde, é, sei lá, mais estudos, é viagem, sei lá, qual é a área da vida de vocês que vocês querem, puf, manifestar mais? Deixa eu ver aqui. Saúde, trabalho, financeiro, autoestima. Financeiro. Meu Deus, eu vou ter que dar uma aula de finanças aqui, Vitor. A gente, semana que vem, a gente vai ter que trazer uma finança quântica. Você sabe dessa aula? A gente cria. Alguém aqui diz finanças quânticas. Tá, vamos lá. Profissional, financeiro, viajar, relacionamento, propósito. Muito bem. Pode continuar colocando financeiro. Muito bem. Saúde. Tá, beleza. Então tá, então segura essa. Primeiro ponto. Esteja atento ao o que chega até você hoje sobre esse tema. Sobre esse pilar, o que está chegando até você hoje? Sobre financeiro, o que chega até você hoje? Vontade de mudar, conversas, pessoas, vontade de estudar alguma coisa, ou vontade. O que chega até você sobre esse tema? Que é novo, tá? Que parece muito longe da sua realidade. Liberação do véu para ativar um ser infinito que eu sou. Então, o que chega até você sobre isso, então? Vou dar um exemplo. Se você quer transformar o seu financeiro, provavelmente
Você deve estar assistindo mais vídeos sobre isso, você deve estar conversando com pessoas que falam sobre isso. Tem vários assuntos aí, movimentos que estão acontecendo na tua vida sobre esse tema. Dentro de tudo que chega até você, o que que precisa ir embora? O que que não serve desse pilar? Tá chegando um monte de coisa, tá? Mas o que que não serve? O que que precisa ir? O que que... Ah, essa pessoa que fala disso eu não quero, não gosto, não ressoa comigo. Ah, de repente eu quero focar em relacionamento, mas eu não quero fazer o que todo mundo faz, entrar em aplicativo ou ficar saindo com um monte de gente. Eu quero de uma outra forma, uma forma mais convencional ou profissional. Ah, eu não quero fazer o que todo mundo faz para tentar fazer uma transição de carreira. Eu quero sentir XYZ. O que que você sente que não está funcionando desse pilar e o que está chegando até você? Quando eu falo que chega até você, é uma sensação. Pode ser uma sensação, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. Então, se eu tenho uma sensação de que eu posso ser mais próspera e abundante e ter mais qualidade financeira, fica com isso. E o que que você tem que deixar aí? Ah, tem alguns comportamentos do meu dia. Por exemplo, eu abro a conta do meu banco, eu nem olho quanto tem, eu só faço a transferência e seja o que Deus quiser. Isso é um comportamento, não é? Um comportamento financeiro que eu preciso mudar. Eu vou começar a abrir minha conta e olhar quanto eu tenho. E agradecer se tem pouquinhos zeros ou muitos zerinhos. O que que precisa ir? E o que que eu tenho que deixar ficar? Sensações, pessoas e situações. Logo depois, você vai observar só os viés negativos dessa situação. Então, os viés negativos é como se você pegasse isso que você quer manifestar e você vai ver o que está ali intoxicando. Quais são os viés negativos dessa manifestação? Quais são, de repente, os pensamentos, as pessoas, as falas? O que está negativo nesse pilar financeiro, nesse pilar profissional? Os viés negativos são os bloqueios e são os direcionamentos que vão fazer você desistir, provavelmente, da sua manifestação e até mesmo da sua afirmação diária. Então, você tem que mapear o viés negativo dessa manifestação. Então, de novo, eu quero focar no meu financeiro. O que que vem até mim hoje de financeiro e o que que eu não quero mais que exista? O que que está negativo nesse viés financeiro? Agora a gente vai para um próximo passo. A gente vai enriquecer só o que é benéfico nessa experiência, nesse pilar. Então, depois que a gente observou esse viés negativo, a gente vai ficar só com as sensações positivas dessa experiência, uma experiência na qual você tem um sucesso financeiro, que você está realizando uma profissão, algo que você está servindo, que você está se sentindo bem. Então, você vai enriquecer essa experiência, vai sentir mais só isso. A gente vai fazer essa prática aqui, tá? Juntos, eu só estou explicando. Então, você vai enriquecer essa experiência só com o que é benéfico. Eu tô agora muito bem financeiramente, tô abrindo meu celular, minha conta, tem dinheiro, eu vou comprar alguma coisa, eu tô investindo, eu tô comprando minha casa, eu tô fazendo uma coisa, eu tô comprando minha viagem, tô conseguindo com facilidade gerenciar as minhas finanças. Tô com facilidade nesse momento de seguir a minha rotina, porque eu gosto da minha rotina, eu gosto do que eu faço. Então, você vai enriquecer
o que é benéfico. E o que é benéfico é muito particular, porque a sua experiência com esse pilar, ela tem um direcionamento diferente do meu, diferente da Marici, do Francisco, de cada um aqui. Quando você enriquecer o que é benéfico na experiência, você absorve, porque você vai começar a se sentir assim. Isso vai começar a tomar conta do seu corpo. Essa já é a parte da rotina, da consistência da sua afirmação. Você começa a absorver ela todos os dias. E aí você vai colapsar com essa realidade dessa afirmação, porque você vai ter uma sensação positiva. Ou seja, a gente precisa ter uma sensação positiva fisicamente que está conectada com essa afirmação, tá? A afirmação, ela, no final, você vai ver que ela colapsou, que você colapsou com essa afirmação quando você tiver uma sensação positiva fisicamente dela, quando ela se mostrar fisicamente. Vamos fazer esse exercício juntos, então, para a gente selar aqui a nossa aula? Vamos? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vai fechando seus olhos. Vai escolhendo o pilar que você quer manifestar na sua vida. Algo muito especial. Vai trazendo esse pilar agora: relacionamento, financeiro, profissional, saúde, espiritual. Traz agora. Você vai trazer esse pilar como uma forma. Que forma é essa? Ele está bem na sua frente. É uma pessoa, é uma cor, é uma palavra, é um lugar. Vai agora para essa realidade e você está bem na frente do que você escolhe manifestar, do pilar que você quer expandir. Que forma que ele tem. E se mantém observando essa manifestação na sua frente agora. E ela vai começar a conversar com você. E a primeira coisa que ela te mostra são todos os viés negativos que estão ao redor dela agora, para que ela não aconteça. Vai observando. E se você quiser expressar isso em voz alta, vai falando. O que ela traz para você que está em volta dela? Que é negativo, que é bloqueio, que talvez reprima ela de acontecer. Comportamentos, frases, pessoas, o quê? Muito bem. Então a sua manifestação falou para você: olha, esse aqui são os viés negativos que estão me reprimindo, que estão me bloqueando, mas eu tô aqui, tô na tua frente. E esses viés negativos estão ao meu redor, tá tudo certo. Eu continuo firme na sua frente. Perfeito. Então agora você vai chegando mais perto da sua manifestação, mais perto, mais perto. E agora ela te fala tudo que é benéfico se ela acontecer. Vai escutando ela. Tudo que vai ser bom, que vai ser incrível, que vai te ajudar se ela acontecer. Vai escutando ela.
Isso. Deixa ela falar. Tudo de melhor que vai acontecer na sua vida se ela se manifesta. Continue, agora enriquece, enriquece, enriquece essa experiência. Enriquece onde ela fala com a voz mais alta e ela começa a manifestar o cenário. Enriquece. Vocês estão agora no cenário da manifestação. Enriquece com a sensação, com elementos, com lugares. Ela te leva literalmente para a realidade acontecendo agora. Dessa manifestação, ela te leva para essa frequência. Enriquece, enriquece. Está acontecendo agora a sua manifestação. Está acontecendo agora. Enriquece com sensação. Se tiver algum perfume, algum toque de algo que você pode literalmente experienciar nesse momento. E o seu corpo vai observando e sentindo e conectando com essa experiência. Você agora se encontra dentro da sua manifestação e ela está ainda na sua frente, bem de pertinho. Você já realizou e você já colapsou essa realidade. Portanto, a sua manifestação, da forma que for, ela vai entrando no seu corpo, entrando e absorvendo. Suas células recebem essa manifestação, ela entra no seu corpo, todos os lados. E ela está agora dentro das suas células, na sua corrente sanguínea, nas suas sensações, ela está em você, você é essa manifestação. Você já absorveu, 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 integrou, integrou, integrou. E ela expande, explodindo, explodindo e tomando conta desse campo, de todo o campo eletromagnético, da sua manifestação, do seu país, do seu planeta, do universo. Ela expande e emana a mensagem do tudo é possível e de todas as ferramentas que ela utilizou para acontecer. Nesse momento, você se encontra no todo, no campo. Você é tudo. Você é toda a consciência. Você é a superconsciência. Você dissolveu e você está em todas as criações, em todas as camadas e vibrações e frequências. Você está no todo. Você é o todo. Você é livre. Você acessa tudo, 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 tudo que você quiser. Agora, nesse instante. Você experiencia fisicamente o todo. E você retorna lentamente para o planeta Terra, para o seu país, para sua casa, para o seu corpo, para o seu agora. Porém, com acesso ilimitado ao todo, a todas as chaves e ferramentas e possibilidades. E você repete: eu sou parte do todo. Eu magnetizo no todo. Eu absorvo a experiência.
das minhas manifestações no todo. Eu transito livremente no todo. E eu reconheço a sabedoria do todo. Você vai, nesse momento, trazendo a sua manifestação de novo. Como você se sente agora com a sua manifestação? Como? Como ela se apresenta agora para você? E eu vou dar alguns minutos para que você escreva a sua manifestação como uma afirmação. Ela já aconteceu, ela já foi absorvida. Ela só precisa ser impressa. Como ela se apresenta a você agora? Alguns instantes para vocês escreverem a sua manifestação como uma afirmação. Essa é a sua afirmação superconsciente. Olha para ela. Essa é a minha afirmação superconsciente. Esse é o código que a minha alma conversa comigo, que manifesta esse pilar na minha vida, manifesta essa experiência na minha vida. Por 7 dias, vocês vão repetir essa afirmação. Muito fácil. Acordou, repetiu. Foi dormir, repetiu. Essa é a sua afirmação superconsciente. Ela vem da tua alma, ela vem da tua manifestação, ela vem do teu campo, ela não veio de ninguém, ela veio de você. Só que ela veio do todo. Então, todo mundo aqui ajudou. Ela é sua, ela funciona porque ela é sua, ela tá na tua célula. 7 dias, acorda e dorme e repete essa afirmação. Ela é o código que vai colapsar e acelerar a tua realidade qualificada. Lembrem-se, quando isso acontecer fisicamente, vocês passaram por todas as etapas da regeneração, da neuroplasticidade positiva. Só que sabe o que aconteceu? Vocês já experienciaram isso fisicamente agora nessa meditação, porque vocês absorveram ela e vocês sentiram ela, vocês já sabem como ela funciona. Agora é só movimentar, tá bom? Combinado? Por 7 dias, movimenta a sua afirmação superconsciente? Dá para fazer isso? Eu quero coraçõezinhos aqui, pra gente, pra eu ver que vocês. É isso mesmo? Boa, boa. Que rolê. Maravilhosa.
Gente, o rolê quântico é outro nível. A gente tem aqui. Let's bora, é isso aí, gente. Tá? Deixa eu dar um recadinho para vocês. Então, 7 dias, façam as afirmações, movimente alguma coisa dentro dessa afirmação, observe o que acontece, tá? Coisas acontecerão, mas é preciso fazer toda essa prática. Eu vou deixar essa aula para vocês com o PDF bonitinho lá na jornada gratuita. Quem entrou agora, tem vários recados e uma surpresa, tá? Então, quem entrou agora, a gente tem uma jornada gratuita que tem a gravação dessa aula e das últimas aulas que a gente teve esse mês e das próximas também, e mais 7 aulas. Gente, é muita aula. Não vai, reclamar que não tem aula, tem aula. É, E, e quem aqui já está pronto para entrar na jornada do Manifestando? A gente tem a jornada Master, e é uma jornada de 8 módulos, onde vocês vão literalmente passar passo por passo sobre manifestação consciente. Tem muita meditação guiada, tem vários temas que se conectam para você realmente compreender como a manifestação consciente funciona. E a gente tem a mentoria de 8 semanas, que é uma mentoria gravada, que já está pronta para você estudar, se aprofundar, para criar a sua própria fórmula de manifestação na sua vida, tá? É, E a gente tem a comunidade mensal, que todo mês a gente estuda sobre esses temas e, enfim, vários outros que se conectam. Quem iniciar essas jornadas, essas 3 jornadas, vai participar do sorteio da viagem para Bali. A gente vai fazer uma expedição para Bali novamente, a nossa quarta edição, se eu não me engano, quarta ou quinta, nem lembro mais. Mas é uma expedição que a gente fala sobre portais sagrados. Eu trabalho com portais sagrados há, enfim, muitos anos aí, desde 2000 e seriamente desde 2014. E aí eu comecei mesmo o processo do projeto quando eu fundei a Imana, e a gente faz expedições para portais sagrados, e a gente estuda a cultura local, autodesenvolvimento. Então, quem sentir de estar participando desse sorteio para manifestar, é só iniciar uma dessas jornadas. E aí, o segundo lugar vai ganhar um acesso de 1 ano para se formar em todos os cursos da Emana, para se tornar expert. E o terceiro lugar, uma mentoria comigo. Eu tenho uma surpresa para vocês agora. É, eu vou, eu vou trazer aqui, na verdade, quem. Ju, que bom, saudade de ver vocês. A Ni colocou aqui para vocês todo o passo a passo. Então, vocês têm todas essas infinitas possibilidades para poderem estudar manifestação consciente, tá? Aqui é mais do que a gente trazer, eu quero trazer inspiração. Então, se você sentir de estar fazendo qualquer uma dessas jornadas e participando desse projeto, a gente vai estar aqui movimentando essa energia linda. Semana que vem a gente tem mais uma aula com o Vitor, comigo e com o Vitor, mas o Vi vai trazer aí várias coisas interessantes sobre manifestação. E no dia 8 a gente tem um sorteio, que também é uma mini aula com o sorteio, tá? É, eu, eu quero, eu quero dar um presente para todo mundo que ficou aqui na aula até o final. Um mini presente. Um mini. Eu tenho uma jornada que ela é só de meditações do mapa dos sonhos. São, acho que oito meditações do mapa dos sonhos, que você pode fazer cada dia, né, por uma semana. São super, super potentes. E eu vou para todo mundo que está aqui na aula. Então, assim, é, eu quero que vocês deixem aqui o e-mail de vocês, tá? Agora no chat. Todo mundo que está aqui na aula, eu vou dar de presente para vocês esse conjunto de meditação do mapa dos sonhos.
que vai ajudar vocês nos próximos 7 dias, tá? Literalmente. Então, é um presente que eu quero trazer porque vocês manifestaram esse sonho juntos aqui, tá? A meditação foi linda e eu quero que vocês continuem fazendo isso. Essas meditações, elas vão estar na área do aluno da Emana e a gente vai abrir o cadeadinho para vocês lá. Eu vou mandar essa descrição lá no grupo, não se preocupem, e vocês vão poder acessar essas 8 meditações que vão ajudar vocês no processo, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos. Aqui no PDF, novamente, eu deixei aqui a descrição, tá? Como é que vocês iniciam a jornada de vocês e começar aqui a jornada, da manifestação consciente para participar do sorteio, tá? É, e agradecer, assim, a presença de todo mundo, pelo carinho, pela dedicação, pelo tempo. Vi, você quer falar alguma coisa? Nice, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar antes da gente encerrar aqui? Trazer algum. Deixa o e-mail de vocês, que quem deixar o e-mail a gente já abre lá para vocês poderem acessar também. A única coisa que eu queria compartilhar aqui é que foi um pouco do que eu falei no começo. É, A minha ida para Bali, por exemplo, foi uma manifestação sem esforço, mas com movimento, né? Eu fiz a minha parte e dei espaço aí pro universo agir, fazer a parte dele também e me proporcionar essa experiência ali, que pude estar com uma galera incrível. O Francisco estava lá, enfim, ele já até trouxe aí o depoimento dele no começo. E para mim, assim, tudo isso que a gente está vivendo aqui, movimentando, né, através do manifestando, tem trazido ainda mais clareza sobre como, né, usar esse poder que foi dado a nós aí para manifestar as coisas que a gente quer. Então, quanto mais aprofundados nesse conhecimento, mais a gente vai conseguir manifestar tudo isso, né? Foi até um dos motivos que a gente quis trazer como uma forma de potencializar a manifestação de vocês, presentear alguém com essa viagem para Bali, né? Então, ela pode vir aí, ela vai vir, na verdade, para alguém sem muito esforço, só com movimento, né? Só se comprometendo a viver e experienciar cada vez mais e aprender cada vez mais esse poder da manifestação para poder não só manifestar na própria vida, mas para poder levar isso adiante, né? Porque quando a gente se abre como canal de absorver tudo aquilo para poder passar adiante, eu acho que a gente potencializa esse poder. Então, deixar o convite aí para vocês que sentem esse chamado, essa vontade de estar em Bali com a gente. Hoje ele não requer muito esforço, ele requer um movimento de se aprofundar ainda mais nesse movimento do manifestando, né? Entrando em algumas das jornadas aí, eu aconselho demais entrar, né, na jornada master para dar esse passo a mais assim em tudo isso que a gente está vendo ou o que sentir aí. Mas enfim, só queria relembrar que não cai do céu, exige movimento, mas o universo ele está sempre cooperando e trazendo os artifícios que facilitam os nossos manifestares. E aqui a gente trouxe um grande artifício aí para manifestar essa experiência na vida de vocês. E um outro aviso aqui é que eu não sei se tem alguém que está aqui na Austrália ou conhece gente que está aqui na Austrália, mas a gente vai fazer um evento no final de semana que vem, no dia 7. O evento chama O que eu tô fazendo aqui. E é justamente para a gente trabalhar muito esse questionamento que provavelmente todos nós aqui em algum momento, ou em vários momentos, ou atualmente se faz, né? A gente acho que é um questionamento que a gente está constantemente, né, batendo aí em relação do que a gente está fazendo aqui. Então é um tema que a gente quer trazer para a galera aqui e a gente vai fazer esse evento também no Brasil, em alguns outros momentos. Então, quem tiver aqui na Austrália, fica aí o convite de estar com a gente na semana que vem. Quem não tá, mas conhece alguém que mora aqui,
manda para os amigos aqui, fala, ó, eles vão fazer esse evento, vai ser massa tá lá. E esperem que agora nos próximos meses a gente vai fazer no Brasil também. Então vai ser uma honra poder estar com alguns de vocês aí tendo essa experiência presencial também para a gente ter esse momento de troca sobre esse tema. Fechou? E de repente a gente se esbarra também em algum portal sagrado ao redor do planeta aí esse ano ainda também, né? Ai, obrigada, Vi, obrigada, obrigada a todos vocês, maravilhosos, todos os comentários, o compartilhar da vida de vocês, que a semana de vocês seja incrível, a gente se vê semana que vem, é, e que muitas coisas possam acontecer aí para a gente ter resultado mesmo. Eu vou deixar um pouco aberto ali o grupo para vocês compartilharem o que vocês estão sentindo. E convidem também amigos, pessoas para entrarem na comunidade. Eu sinto que é isso, a gente precisa conversar com pessoas que estão ressoando esse tema, né? Às vezes é bem difícil, às vezes a gente está num lugar que, ai, será? Mas será que se eu falo isso? E às vezes, quando a gente se reúne assim, a gente vê que, uau, é realmente encontrei meus amigos aí, eu vou poder falar o que eu gosto, o que eu sinto e expandir isso. Amo vocês, muito obrigada. A aula em breve já vai ficar lá na área de vocês, do aluno, eu vou passando no grupo. Muito obrigada. Dia 2/2 para vocês, aqui vai ser dia 3, tá? Mas vai ser na segunda-feira para vocês, terça pra gente, dia de portal, 2/2. Então a gente vai fazer uma aula especial, tá? É isso, amo vocês, um beijo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tchau.